Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Direito Ambiental. Hoje, pessoal, nós vamos tratar um pouquinho de início, do poder de polícia, tá? O poder de polícia, na verdade, é uma função essencial dentro do direito ambiental, dos órgãos lá que fazem parte, desse sistema de fiscalização, sistema de cuidado ambiental. E aí, esse poder de polícia, a definição desse poder de polícia, ela vai vir lá do direito administrativo. Então, esse poder de polícia, na verdade, ele é a prerrogativa que a administração tem de interferir no patrimônio particular para evitar ou para diminuir os efeitos, de eventual ilegalidade, de eventual ato criminoso. Então, para isso que serve basicamente o poder de polícia, e se alguém quiser daí um pouco mais de substância, digamos, nesse conceito, o conceito que a gente vai utilizar aqui para o direito ambiental é aquele que está lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional, é o mesmo que a gente vai usar por aqui. Para entender um pouco então o poder de polícia, a gente tem que diferenciar o que é o poder de polícia, ou a polícia administrativa e a polícia judiciária. A polícia administrativa nós estamos tratando de uma atuação principalmente extrajudicial, mas também uma atuação fora daquilo que a gente considera crime. Então aqui eu vou estar tratando principalmente daquelas ilegalidades de menor potencial e que são sujeitas normalmente a multa, não um crime, já com consequências que vão se misturar inclusive com o direito penal. Já a polícia judiciária, ela tem também uma atuação extrajudicial, mas essa atuação ela se mistura com uma atuação judicial também, tanto no sentido de atuar em inquéritos policiais, por exemplo, quanto no sentido de trazer elementos para esse inquérito e eventualmente para o Ministério Público também, para o oferecimento de denúncia, para a continuidade daquela ação criminal e assim por diante. Então, quando a gente fala de polícia administrativa, a gente está falando, por exemplo, da SEMA, por exemplo, do IBAMA e tantos outros órgãos que ajudam, de alguma forma, nessa fiscalização das ilegalidades ambientais. Quando a gente está tratando da polícia judiciária, a gente está tratando principalmente da polícia civil, tá bom? Então, funções diferentes, um pouquinho separadas aí, para vocês entenderem. Aqui a gente vai tratar um pouquinho mais da polícia administrativa num primeiro momento. Depois a gente trata também da polícia judiciária. E quais são os requisitos, então, para o exercício desse poder de polícia? O primeiro requisito, então, é que haja uma autoridade competente, ou seja, só quem pode exercer essa polícia administrativa são os órgãos que a lei diz que vão fazer essa função de fiscalização. O segundo requisito é a forma adequada, ou seja, existe uma forma determinada em lei para exercício dessas funções de fiscalização e é daquela forma ali que essas funções devem ser exercidas sob pena de ilegalidade, sob pena de anulabilidade ou de nulidade eventualmente. Terceiro é a proporcionalidade, ou seja, todos os atos que forem praticados, eles vão ser praticados sempre de uma forma proporcional à infração. Então, nunca a minha atitude como órgão fiscalizador, ela vai ser mais grave do que a infração em si. O quarto é a sanção, que significa que aqueles órgãos que tiverem poder de fiscalização, eles vão ter também o poder de sanção, mas essa sanção, ela deve ser também feita conforme a determinação legal. Então, a sanção, ela nunca vai estar ao mero arbítrio do órgão fiscalizador, mas sim determinado em sua quantificação e em sua qualificação dentro da lei. E a última, a legalidade dos meios, que significa que todos os meios utilizados para efetuar a fiscalização, para dar vazão ao poder de polícia, elas devem estar previstas em lei e expressamente previstas. Aqui é interessante a gente entender a diferença entre os conceitos de legalidade para o particular e de legalidade para o poder público. Aqui eu estou falando da legalidade para o poder público, que significa, resumidamente, que só é permitido ao poder público, no sentido de exercício do poder de polícia, aquilo que está expressamente definido em lei e não tudo aquilo que está proibido, como seria o caso
se fosse um particular no lugar. A fiscalização ambiental, tá? Ela é uma das formas, né, de exercício desse poder de polícia. E aí, a gente precisa entender, em primeiro lugar, de quem que é a competência dessa fiscalização ambiental. Tá? A competência da fiscalização ambiental, ela é de quem concede o licenciamento. Então, aquele órgão que vai conferir ou que vai conceder a autorização de funcionamento de um determinado empreendimento, a autorização ambiental de utilização, de manutenção daquele empreendimento, é o mesmo órgão que vai ser responsável pela fiscalização do efetivo cumprimento daquelas funções e daquelas situações, né, relativas ao direito ambiental. E normalmente, via de regra, essa competência ela é dos estados, normalmente por meio da SEMA, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Não são todos os estados que têm exatamente essa secretaria organizada dessa forma, mas normalmente é assim. E aí uma questão sobre a fiscalização ambiental que a gente precisa entender é a questão da denúncia anônima, tá? Então, a denúncia anônima, só para vocês entenderem, foi algo que foi por muito tempo utilizado como uma forma de chantagem, como uma forma de ataque a determinadas pessoas, porque nas fiscalizações acabava se causando alguns danos, né, a alguns produtores, a algumas pessoas envolvidas e assim por diante. Então, essa denúncia anônima, aí vocês precisam entender que é uma regra bem rígida. Essa denúncia anônima, ela não existe dentro do direito ambiental. Tanto a lei quanto a jurisprudência já entenderam que não é só que a denúncia anônima não é base para a fiscalização, não é base para a instauração de inquérito relativo a crime ambiental, por exemplo. Aqui, essa denúncia anônima, ela sequer pode existir. A denúncia, toda denúncia ambiental, ela deve ser de pessoa devidamente identificada. E aí, em alguns casos excepcionais, com as devidas justificativas, essa pessoa ela pode pedir para que o seu nome permaneça em sigilo, mas isso não significa que ela não vai precisar se identificar na hora de realizar a denúncia. O que significa simplesmente é que essa informação de quem foi o denunciante não vai ser passada à frente. No interesse, por exemplo, do Poder Judiciário, essa informação poderia perfeitamente ser solicitada e ser entregue pelo órgão ambiental. E a fiscalização pelo IBAMA, né? Nós falamos aqui que via de regra é a SEMA, via de regra essa competência é estadual para fiscalização, né? Até porque via de regra a competência para concessão também do licenciamento ela é estadual, mas existem fiscalizações que são feitas pelo IBAMA. E aí, quando que isso acontece? Isso acontece, pessoal, para vocês entenderem, né, quando existem interesses que ultrapassam o interesse do Estado, o interesse daquele local especificamente considerado. Então, vamos imaginar que exista um dano ambiental que comece no estado de Mato Grosso, ultrapasse o estado de Mato Grosso do Sul e termine, inclusive, fora aí das fronteiras nacionais. O que se faria nesse caso, né? Qual seria a SEMA, então, responsável, né, pela investigação dos danos ambientais daí decorrentes? Em primeiro lugar, nenhuma das SEMAs estaduais. Aí é que entra a competência de fiscalização do IBAMA, que vai então defender os interesses nacionais ali envolvidos. Então, sempre que isso envolver mais de um estado, sempre que ultrapassar as fronteiras, sempre que houver um interesse da União representado naqueles danos ambientais, seja pela sua proporção, ou seja pelo local em que o dano ocorreu, eu tenho aí a função do IBAMA de fiscalizar, mas sempre com as mesmas normativas, sempre com as mesmas regras, com tudo igual, o que a gente viu lá em cima. Então, a mudança do órgão que realiza a fiscalização não muda, portanto, as regras, né, relativas a essa fiscalização e, portanto, os requisitos mínimos que devem ser cumpridos com relação a essa fiscalização.
Beleza, pessoal? Encerramos por hoje. Nos vemos na semana que vem.